Mais uma vez, para mim é um enorme prazer estar aqui nesse ciclo de debates da Editora do Brasil. Para mim é uma honra estar nessa 4ª edição e a gente espera, é claro, que esse seja o último, né, de um primeiro ciclo de debates da Editora do Brasil. E mais uma vez ao lado aqui de grandes educadores, né? Para mim é uma grande honra. Estamos aqui para discutir mais uma vez um tema de grande importância, de grande relevância no universo escolar. Nós já conversamos aqui nas outras edições sobre vários outros temas importantes também, né? Falamos sobre a questão das novas configurações familiares, falamos sobre a questão do bullying, falamos sobre o universo psicológico do aluno e hoje a gente vai tratar de mais uma questão importantíssima, que é a questão da inclusão de crianças com necessidades especiais na escola, como que a escola está lidando com essa questão. As escolas estão preparadas para receber alunos, crianças com necessidades especiais? Como evitar e também como lidar com atitudes preconceituosas, né? Mais uma vez a gente vai ter como ponto de partida aqui neste debate um livro da coleção Toda Prosa, o Clube dos Livros Esquecidos, do Fábio Monteiro, da Editora do Brasil. E quero agradecer demais a presença aqui dos nossos convidados, a presença de todos vocês e, é claro, também a presença aqui dos nossos convidados, a Liliane Garcês, que é educadora, formada em Psicologia e Administração Pública, mestre em Educação, participa de eventos no Brasil e no exterior como palestrante. Muito obrigado. Boa noite. Dr. José Moacir Lacerda, médico pediatra, homeopata, integrante do grupo Coletivo X, humanista radical, melômano, amante da música, desde a mais tenra infância e militante da inclusão ampla, geral e restrita. Dr. José Moacir, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, boa noite. Com a gente também aqui, a Maria da Paz Castro, mais conhecida como Gunga. A Gunga, que atua na área da educação desde 87, atualmente é orientadora de práticas inclusivas na Escola da Vila, aqui em São Paulo, formadora na área da educação inclusiva. Muito obrigado pela presença, Gunga. Boa noite, obrigada a vocês pelo convite. Também com a gente aqui o Fábio Monteiro, formado em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, especialista em História, Sociedade e Cultura pela PUC de São Paulo, autor de livros literários para infância e juventude e é autor do Clube dos Livros Esquecidos, essa obra que vai servir de inspiração hoje aqui para o nosso debate. Também com a gente aqui a Elizabeth Luchetti, que é membro ativo de grupos de discussões através da internet, militante da inclusão das pessoas com necessidades especiais, em especial quanto às crianças nas escolas em São Paulo. Trabalha na área de contratações públicas, voltada para eventos aqui na cidade de São Paulo. É mãe da Marcela, de 7 anos, que está aqui com a gente também, e do Fernando, de 12, que também participa conosco aqui do evento. Vão participar aqui do nosso debate. Eu vou começar com a Liliane, já 2 em 1, tá bom, Liliane? Fazer 2 questões aqui para a gente abrir o nosso bate-papo. Primeiro, acho que é importante a gente saber o que diz a lei hoje aqui no Brasil em relação à inclusão de alunos com necessidades especiais nas escolas regulares e, na prática, as instituições de ensino estão preparadas para receber alunos com necessidades especiais? Boa noite novamente, obrigada pelo convite. Olha, Paulo, começando pela tua segunda, né? A inclusão, ela qualifica a ideia de educação, né? Então, quando a gente fala de uma educação inclusiva, a gente está falando de uma educação de qualidade para todas as pessoas, né? Inclusão se faz com informação e com convivência. Então, essa coisa de preparação, a gente não é adequado a gente usar essa ideia de estar preparado ou não, porque num processo a gente se prepara no processo, sabe? Caminhar, né? A gente vai caminhando e no caminho a gente faz o caminho, né? Então, a ideia de inclusão como qualificador da educação e como processo, ela não se alinha com a ideia de eu preciso me preparar para, né? Eu vou me preparando na medida que as pessoas vão entrando, porque somos todos diferentes. Então, como eu vou me preparar para a entrada de alguém que eu não sei quem é, né? Então, eu tenho que conviver,
ter informações, buscar informações da formação de professores é muito interessante, muito importante, mas eu tenho que conviver com essa criança para eu não estereotipar e não agir em cima de preconceito. Em relação à lei, ela vai nessa mesma toada, né? Hoje toda a nossa legislação, ela tem que ser lida e relida em cima da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né, que aponta que as pessoas com deficiência não podem, né, e não devem ser discriminadas ou impedidas de cursar o ensino fundamental gratuito, né, na comunidade em que vivem. Gunga, queria que você falasse um pouco do núcleo de práticas inclusivas da Escola da Vila e qual é hoje o maior desafio para vocês. Tá, boa noite para todo mundo. Então, o núcleo da escola, né, na verdade, foi uma coisa não preparada, mas que foi se configurando, né, como núcleo. Na verdade, eu, lá na escola, eu fui professora da escola há muitos anos e eu tinha ali muita vontade de trabalhar, sempre tive alunos, né, com algum tipo de deficiência. E eu queria trabalhar com eles, mas a gente foi vendo que a escola ela sempre teve um caráter, um compromisso ali, né, com a inclusão. Eu não gosto muito dessa palavra, né, inclusão. A gente está na escola, a escola é para criança, para todas as crianças. E a gente foi vendo o quanto era importante a gente não centralizar, porque a gente fala núcleo, né, um nome esquisito, não centralizar o trabalho com essas crianças num núcleo, mas sim articular para que a escola inteira pudesse ter uma atuação aberta, né? Pudesse perseguir ali a ideia de uma escola para todos. Então, a atuação mais importante, né? Talvez não seja que eu trabalhe mais, mas a atuação, acho que a missão mais importante do núcleo é com os professores, né? É trabalhar com os professores, é fazer escuta com os professores, é apoiar os professores e fazer da escola uma comunidade para todos. Então, não adianta a gente ter uma professora que tem um aluno ali com síndrome de Down e a gente vai ensinar ela a trabalhar com esse aluno, né? Isso é uma ideia furada, né? Então, a gente tem que trabalhar com todos, porque o aluno não está só na classe. Fábio, o Clube dos Livros Esquecidos traz aí um relato em primeira pessoa de uma garotinha muito esperta, para quem ainda não leu o livro, né? A Flora, uma garotinha muito esperta. E eu queria que você contasse um pouco da história do livro aqui para a gente e também o que te motivou a escrever essa obra. Claro, boa noite a todos. É uma honra participar desse projeto da Editora do Brasil e eu me sinto muito feliz de estar com vocês aqui nesse debate. Na verdade, Galvão, quando eu pensei em escrever o Clube dos Livros Esquecidos, eu tinha uma primeira ideia, que era escrever um livro sobre alguém que ama livros. Então essa era a ideia inicial e teoricamente eu escreveria esse texto apenas para relatar essa ideia. E eu fui descobrindo ao longo dessa escrita a minha personagem, né, que é uma menina de olhos oblíquos e amendoados, de mãos pequenas, de pés pequenos, e que tem uma dificuldade real no lidar com algumas situações como desafios, mas que tem toda a competência, toda a capacidade para também dar conta, dentro dos seus limites, dentro das suas dificuldades, do mundo em que vive. E aí eu pensei, e aí quando eu esbarrei com essa personagem, que de fato aconteceu, eu comecei a ressignificar o meu texto e ressignificar também a minha personagem. Tá. O Fábio vai, lógico, falar muito mais aí sobre a obra com a gente aqui. Beth, a Gunga ressaltou aí essa história da superproteção que deve ser evitada, né? A gente escuta muito falar sobre isso. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aí, né, com o Fernando, né, que está completando 12 anos já. Já completou 12 anos. O Fernando está na escola regular desde os 2 anos. Então ele começou lá no ensino infantil. Eu busquei por muitas escolas, eu pesquisei muito para escolher uma escola que acolhesse ele como criança, não como uma criança com síndrome de Down, mas como uma criança.
Não foi fácil, passei por muitas escolas, ouvi muitos não estou preparado, não temos professores preparados, a escola tem muita escada, eu cheguei a ouvir isso. Mas esse é o problema. Não, então a gente não trabalha com inclusão. Então não é fácil, mas os pais têm que batalhar. Não pode ficar quieto. Essa história da escada que você falou na escola me lembra um episódio que eu vivi com a professora Dorina Noil, que faleceu há alguns anos, que foi uma grande guerreira aí pela inclusão dos deficientes visuais. Eu fiz várias entrevistas com ela, né? Eu faço um trabalho voluntário lá na fundação também. E mais de uma vez ela contou essa história, que as pessoas chegavam do lado dela e começavam a gritar, falar alto no ouvido dela. Aí ela virava e falava, pera, eu sou só cega, não sou surda, né? E o livro do Fábio, ele traz uma passagem aqui que acho que tem muito a ver com essa história de se subestimar a capacidade das pessoas que têm algum tipo de deficiência. O Fábio, no momento em que a protagonista aqui está falando dos amigos dela, ela diz o seguinte: dias cansativos e muitos amigos diferentes. Os da escola gostam de leituras tanto quanto eu, mas não dão tanta atenção para mim quanto os de casa. Pensam que não entendo o que entendem. Eu só preciso de um tempo maior para imaginar coisas tão fantásticas quanto eles. Palavras da Flora. E aí eu pergunto para o Dr. José Moacir o que fazer, né, para que as pessoas não tenham esse pensamento de subestimar tanto a capacidade daqueles que têm alguma deficiência. O senhor percebe isso também no seu trabalho? O senhor que lida muito com também crianças que têm algum tipo de deficiência? Sim. Bom, boa noite primeiro, também agradeço a presença. Paulo, eu acho que assim, inclusão antes de tudo, eu também não gosto, tá, da palavra de ver o que a gente fala de inclusão. Eu acho que inclusão, antes de mais nada, é uma atitude política. Você, quando vai trabalhar com pessoas que não são aparentemente iguais a você, e a partir disso você considera que essas pessoas, por não serem iguais, e essa igualdade não significa que pensem iguais ou que tenham a mesma capacidade que você, nada disso. Mas assim, quando se pensa em inclusão, você tem que pensar que qualquer pessoa é possível de lhe dar apoio, tanto quanto você é possível de dar apoio a qualquer pessoa. Quero abrir para nossa plateia também, quem tiver interesse em fazer qualquer tipo de pergunta para os nossos convidados aqui, pode se manifestar, a gente tem um microfone que pode ser utilizado, ou então pelas papeletas que foram entregues também, vocês podem fazer as questões. Alguém quer fazer uma pergunta com o microfone? Clécio? Boa noite. Quando a gente fala, né, enfim, essa pergunta no geral aí, para quem quiser responder. Quando a gente fala de inclusão, esse termo também eu acho bastante inadequado, como que eu lido com as questões das necessidades especiais que um deficiente intelectual tem, no caso, por exemplo, e esse envolvimento com o restante da turma? Como tratar um diferente de forma normal, de forma igual, né? Que até o título é esse, igual, mas diferente, né? Então, assim, por exemplo, se eu tenho um professor de apoio que tem que estar presente, como é que é essa dinâmica com relação ao resto da sala de aula? Quer dizer, é uma coisa muito simbólica isso, né? Então, quer dizer, como tratar a própria dinâmica de sala de aula, cuidando das necessidades especiais de alguém que é igual, mas diferente? Como é que a gente lida com isso na escola? Primeiro, que as crianças, ainda bem, né, estão invadindo a escola, né? Todas essas crianças que antes estavam de fora, elas estão invadindo a escola, ensinando o professor a trabalhar com elas, porque aí que começa para mim o processo de formação, né? Você não prepara para entrar em sala de aula, você entra em sala de aula para aprender a trabalhar com todos. Então, eles estão na escola desde muito pequenininhos, né? As crianças pequenas, elas não estão nem aí, né? Acho que o Piaget ensina um pouquinho, a gente vê que eles
não estão classificando. Então, acho que é nesse momento, eu sempre digo, a professora da educação infantil é aquela que vai fortalecer a criança para que ela possa seguir incluída, forte, porque até as crianças lá no grupo 2 começarem a perceber que tem alguma coisa diferente, eles já fizeram tanta coisa junto, o cara já participou de tanta coisa. E é também importante a gente mostrar essas crianças, que a gente olha pelo defeito, enfim, pela diferença, olhar pela potência. Acho que a gente tem que ver a criança como um todo. E aí ele vai ficando cada vez menos diferente, cada vez se liga menos para isso. Tem uma questão que chega da plateia, vou encaminhar para Liliane. Como desenvolver as habilidades e competências de um aluno com síndrome de Down? Eu acho que a potencialização ela vem justamente dessa leitura de contexto. Onde que a criança está? Que turma é essa? Que professor é esse? Né? Então, assim, não se potencializa uma criança com síndrome de Down, porque isso não define a criança. Como o Zé já colocou, a Bunga já colocou, acho que todo mundo falou, né, um pouco, assim, a criança é muito mais complexa do que ter ou não uma síndrome, né, isso faz parte das características dela. A partir do que ele consegue fazer, eu estabeleço estratégias, né, dentro daquela sala de aula, então, sei lá, duplas, trios, tirar um pouco o professor como centro único do dono do saber, então o saber circular pelas crianças, e a gente vai... O que a gente espera com esse processo de inclusão? Que essas crianças convivem desde a mais tenra idade, com todas as diferenças, a gente começa a olhar, a gente começa a conviver e, portanto, estranhar menos, que é como a Gunda falou. Eu acho que o que acontece também, além da questão do preconceito, às vezes é um receio pela desinformação. Eu ouvi de várias pessoas, né, que têm algum tipo de deficiência falando o seguinte: olha, você se aproxima normalmente, não precisa chegar em mim e a primeira coisa que você vai falar é sobre a deficiência. Então eu pergunto para você, Beth, na sua opinião, você sente isso realmente? As pessoas com receio de se aproximar, não sabem como se aproximar, e você como mãe, que tipo de orientação, se é que eu posso falar dessa forma, você dá pode dar para as pessoas, né? Para quebrar esse gelo, né, que existe? Exatamente, né? Isso, de agir com toda a naturalidade possível, não precisa tratar uma pessoa, principalmente com síndrome de Down, adulto, como se fosse uma criança, e nem um adolescente como se fosse uma criança, porque eles não são mais, eles têm a idade e têm todo o sentimento da idade deles já. Vou passar para o Fábio aqui uma questão que foi enviada também pela plateia por escrito. O Fábio não só como autor e escritor, mas como coordenador pedagógico que o é. A escola e o processo educacional não deveriam pressupor uma normalidade múltipla, repleta de possibilidades e de imperfeições? Normal como perfeição não é uma hipocrisia? Uma pergunta que tem muito a ver com o que a gente tratou na semana passada aqui, né, que é como a escola lida com as especificidades de cada aluno, né? Galvão, eu acho que escola é um lugar de diversidade, né? Mas ao mesmo tempo é um lugar onde a gente precisa olhar as singularidades de cada criança. Eu acho que isso revela a condição humana, né, que a gente tem que lidar com todas as pessoas que estão dentro da instituição, dentro da escola e na vida. Mais alguma questão da plateia? César? Certa vez eu estava no interior do Ceará há muitos anos e uma família escondeu uma criança com uma necessidade mental, não sei qual que era, no quarto, e quando ela apareceu, rapidamente a colocaram para dentro. E a minha pergunta é para vocês, assim, se ainda há o preconceito, se é que pode existir, ou melhor, a vergonha do pai que tem um filho nessa condição, que de certa maneira tenta escondê-lo, porque o pai, no fundo, sente uma grande vergonha do seu filho, se isso existe ainda. Eu acho que a vergonha vem, César, quando a gente entende a deficiência como defeito. Isso. Né? Quando a gente padroniza, na verdade, a normalidade e a gente entende que alguém que tem algum tipo de deficiência é alguém que tem um defeito e que esse defeito poderá ser consertado por alguém. Né? E a deficiência, o ser diferente, é um direito que todos possuem.
Acho que há alguns outros indicativos aí que mostram que a gente está avançando nessa questão. Queria saber a opinião da Liliane. Eu lembro aqui até na questão da nomenclatura, né? Nos Estados Unidos já há um bom tempo que eles deixaram de se referir a pessoas com necessidades especiais como handicap, né? O termo handicap vem do quê? O chapéu na mão, né? Da pessoa que a única possibilidade de sobrevivência vai ser pegar o chapéu, colocar na mão e sair pedindo na rua. É o pedinte, né? O handicap. Daí que veio essa palavra. E já há muito tempo eles deixaram de utilizar esse termo, usam disable e outros termos também. Acho que a nossa sociedade está aprendendo, né? Eu queria só pegar um gancho, aproveitar e falar da nomenclatura. E daí eu vou tocar numa coisa meio complicada, mas assim, eu gostaria muito que me entendessem não como uma provocação, que não é uma provocação. A gente não usa mais pessoa com necessidades especiais. Há muitos anos. Tá? Isso começou, na verdade, como a pessoa com necessidade educacional especial. Depois se tirou educacional, ficou a pessoa com necessidade especial. Isso se tirou mais um pouco, virou a pessoa especial. Tá? E quando em Montreal se teve uma grande reunião, né, a Declaração de Montreal, onde se fundamentalizou a questão da deficiência intelectual, e aí a gente está falando exclusivamente da deficiência intelectual, né, foi decidido que os outros termos não representariam mais a pessoa com deficiência. Em que medida, de repente, essa restrição a nomenclaturas não pode, às vezes, também diminuir o debate em torno da questão que é tão importante? A gente sabe que, a gente está até falando sobre essa questão aí, das pessoas terem receio de falar sobre isso, não, mas o politicamente correto e tal. Será que você colocar de uma forma que não, assim é certo, assim não é, falar assim, falar assado, isso aí de repente não pode prejudicar o debate como um todo? É uma provocação, assim, não, mas do lugar lá da escola que eu vejo, né? As crianças, né, a gente vai ensinando isso para as crianças, porque uma coisa é a gente falar lá entre os professores, mesmo assim eu sou bem chatinha. Ele é de inclusão. Porque os outros não são, né? Não, não é, ele é de carne e osso. Né? Parece que um é de inclusão, o outro é de ferro, o outro é de madeira, e ele é de inclusão, ele é feito de outra coisa. Então ele é aluno de inclusão, ou ele é especial. O que você quer dizer? Que ele é de outra espécie, que ele... Então, parece uma bobagem mesmo, Paulo, mas só que quando a gente está entre as crianças, que a gente tem esse compromisso de formar as crianças, a gente tem que ensinar que todo mundo chama todo mundo pelo nome. Então, eu acho isso super importante. E não acho que diminui o debate, não. Eu acho que às vezes dá uma... Acho que é ampliar o debate. Dá uma sacudida. Às vezes a gente até fazer uma pergunta chata, oi, né? Eu faço isso, não sei se eu estou certo ou estou errado, mas fala, de quem que você está falando? Do Paulo. De quem mesmo? Sei. Tem uma outra preocupação que tem a ver com a questão que foi levantada pelo Clécio também. Na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação, recentemente a gente trabalhou também com essa questão da inclusão, participei de um seminário lá e tive acesso a uma obra que eu achei muito interessante, que é do Rogério de Almeida e do Marcos Ferreira Santos, Antropolíticas da Educação. Eles alertam nessa obra para o perigo de, no processo de inclusão, simplesmente se negar às dificuldades dos alunos com necessidades especiais, executando a inclusão, aí eu abro aspas aqui, palavras dos autores, como se eles não possuíssem nenhuma diferença em relação aos normais e exigindo que o tratamento seja indistinto para que não se incorra em preconceitos, palavras dos autores. E a gente sabe que, infelizmente, em algumas escolas, quando isso acontece, aquele aluno, ele fica lá no fundo da sala, largado lá, a aula está correndo normalmente, o professor está falando com os demais, o garotinho ou a garotinha está no fundo da sala, fazendo lá o negócio dele lá, não está nem aí. Então,
como evitar essa prática, né, de simplesmente achar, acho que tem muito a ver com o que o Clécio já levantou, né, que não, vamos tratar todo mundo igual, mas existe um conceito, né, de justiça, né, que fazer justiça é você tratar de forma desigual os desiguais. Eu acho que tem muito a ver com essa questão, né? Entendo a preocupação. Essa preocupação não é uma preocupação que está restrita às crianças com deficiência. Não está restrita absolutamente. Na escola, a questão pega com aquele que não aprende e com aquele que não se comporta, de uma forma geral. E aí, obviamente, se isso está atrelado a uma questão de deficiência ou não, né, isso pode se agravar ou não, pode se tornar mais contundente. Fábio, como que você acha que as escolas podem utilizar o seu livro dentro da sala de aula? A obra ela pode ser trabalhada no sentido, e esse é o meu grande desejo, esse é o meu grande sonho, que a gente tenha vários clubes de livros lembrados e não esquecidos nas escolas, que isso possa ser trabalhado efetivamente enquanto um elemento importante na constituição desses clubes, mas que a gente possa pensar as diferenças, né, as diferenças de cada um e aproveitar, né, essa beleza que é a diferença. A gente está chegando próximo aqui do final do nosso evento. Eu vou lançar mais uma pergunta aqui para a Beth. Na sua opinião, Beth, qual que é a melhor forma de a família ajudar a escola e vice-versa nesse processo de inclusão? A escola, em primeiro lugar, tem que estar com a vontade, ter toda a vontade de trabalhar com esse aluno, né, com esses alunos, espero que sejam vários dentro da escola cada vez mais. E os pais têm que estar muito presentes e muito atentos a tudo que acontece diariamente com o filho. Desde a lição que chega para casa, a gente percebe se está sendo feito um trabalho dentro do que ele está precisando. E também em relação ao comportamento do filho à escola. Não é um bicho de 7 cabeças ter um filho com síndrome de Down, pelo contrário. Se você olhar naturalmente, você vive naturalmente. Não institucionaliza a criança. Bom, a discussão é das melhores, das mais saborosas, né? A gente está chegando ao fim do nosso debate. Queria abrir espaço para, se alguém quiser fazer alguma consideração final. Dr. José Moacir. Não, eu acho que é isso que a gente conversou e assim, é mudança de atitude. Eu acho que falta é que a gente acredite que esta mudança de atitude é possível, da coexistência. Eu acho que é importante a gente pensar também que o deficiente, ele também precisa ser protagonista da sua própria vida, né? Quando eu escrevi o clube e eu optei em colocar a Flora como a protagonista das suas próprias atitudes, foi intencional nesse sentido. Beth, muito obrigado. Obrigada. Gunga, muito obrigado pela presença também. Então, eu queria falar com o Fábio. Eu torço, Fábio, para que o seu livro entre na escola, independentemente dele ter alguma criança com algum tipo de deficiência. Eu torço para o seu livro não cumprir um papel que às vezes esses livros cumprem, que é, olha, a gente tem uma criança aqui com síndrome de Down, então vamos ler esse livro. Não, pelo contrário, lê antes. Né? Eu torço para que ele entre na escola porque ele é boa literatura, como eu vi, e porque ele traz aí uma questão que é do campo da ética e não é do campo do tratamento dessa criança. Então, vamos mostrar que ela é legal também, né? Que isso é perigoso, né? E às vezes as pessoas fazem um uso desse jeito, dessa literatura. Obrigado. E aí você tem muita gente que diz que isso aconteça porque a tua escrita é muito sutil. Isso. Ela é muito poética, né? As ilustrações são bárbaras, como a gente comentou antes de a gente entrar, né? E tem trechos bastante interessantes que dá para trabalhar muito dentro da escola e dentro dessa perspectiva de todo mundo, né? Das diferenças, das imaginações de cada uma das crianças. Você está de parabéns. Eu não felicitei você, mas agora, aproveitando o final, você está de parabéns. Acho que o projeto é muito bem cuidado, né? O projeto, toda a Delicado. prosa,
né, ele é muito bem cuidado, e especialmente falando do meu livro, né, que tem ilustrações da Elma e que teve todo o cuidado do Gil Salles como editor. Acho que a gente conseguiu criar uma obra, sim, de literatura, uma obra que fala sobre diversidade, né, mas que fala sobre o mundo da imaginação, o mundo literário, o mundo da leitura, né, o mundo das boas histórias. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Obrigado a todos vocês também que estão presentes hoje aqui, que estiveram também nos outros 3 eventos. Queria agradecer demais a Editora do Brasil por me permitir, né, a honra de estar aqui participando de debates tão interessantes. Agradecer o Vicente, o Clécio, o Gil, a Andréia, a Elaine, né, e todos, né, da Editora do Brasil que com certeza trabalharam muito também para que esse projeto esteja se concretizando, né? Então, mais uma vez, muito obrigado e obrigado pela presença de vocês e até a próxima.